Padre José e Padre Douglas querem completar em relação ao nome escolhido, o leão, o que simboliza os antigos que usaram essa mesma alcunha? O que vocês têm a falar sobre isso? Tem grandes papas com o nome de Leão. O primeiro deles é o Papa Leão I, chamado Leão Magno. Por que se escolhe? Esse era o nome de batismo dele. Ah, tá. Ele é grande porque ele enfrentou diversas heresias, inclusive ele contribuiu de uma maneira muito decisiva para a solidificação da autoridade papal. Também ele é famoso por ter enfrentado Átila, rei dos Hunos. Ah, é? Sim, ele foi até fora de Roma e convenceu Átila a não invadir Roma. Dizem que Átila ficou com medo do olhar dele, né? Era uma autoridade que brotava dele. E também com Genserico, que era um outro desses que estava devastando. E depois dele tem um Papa, tem vários leões que são interessantes, mas eu acho que nós temos o Leão III, que foi o que coroou Carlos Magno, né? Ele foi eleito Papa, mas contestaram a eleição dele, ele teve que fugir de Roma. Então, Carlos Magno mandou suas tropas para que ele voltasse, assumisse mesmo como pontífice, e depois disso ele coroou Carlos Magno como imperador do Sacro Império Romano Germânico. É uma liga de reinos que surgiu para defender a igreja, né? E também vencer os focos de heresia que havia na Europa naquele tempo. Depois temos o Papa Leão X, que é o Papa da época da Reforma Protestante, né? Esse, ele gostava muito dos agostinianos. Inclusive, o prior geral da ordem ele fez cardeal e, muito interessantemente, ele fez com que ele desse o discurso de abertura do Quinto Concílio do Latrão, que é uma coisa grandiosa, né? Um papa fazer isso, né? E, aliás, dar esse encargo a um cardeal, com tantos dominicanos, franciscanos, enfim, com gente de envergadura. Agora, inclusive, parte da tolerância que Leão X teve com Lutero no começo da sua rebelião foi justamente por ele ser agostiniano. Então ele teve muita paciência, mas aí chegou um momento em que já não dava mais. Ele escreveu a bula Exsurgia Domine, condenando os erros de Lutero, e depois o excomungou. Depois nós temos o Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII, quer dizer, tem outros papas leões aí no meio, né? Mas o Papa Leão XIII, ele tem uma característica muito interessante. Bom, além dele ter sido o Papa que escreveu a primeira encíclica social realmente reconhecida como tal, não é que não existisse uma doutrina social antes, existia, mas ele escreveu uma encíclica para tratar de uma questão concreta, que é a questão da classe trabalhadora. Além disso, ele também gostava muito dos agostinianos, né? Então, para você ter uma ideia, no lugarejo em que nasceu o Gioacchino Petti, era o nome do Papa Leão XIII, né? Ele frequentava uma igreja de agostinianos, que era a paróquia dele em que ele ia, né? Aquela igreja foi expropriada por Napoleão dos agostinianos, então foi tirada dos agostinianos. Quando ele subiu ao trono de São Pedro, ele restituiu aquela igreja aos agostinianos. Então, o Papa Leão XIV disse isso para um confrade amigo, né? Que ele também escolheu o nome de Leão por causa desse gesto de grandeza que o Papa Leão XIII teve com os agostinianos. E mais, o Papa Leão XIII canonizou diversos santos agostinianos, por exemplo, Santa Rita de Cássia
foi canonizada por ele, há outros também que foram beatificados por Leão XIII, e o prior da ordem foi feito cardeal, e um outro também da ordem foi feito cardeal e bibliotecário da Santa Igreja Romana. Então o Papa Leão XIII teve um carinho especial pela ordem da qual faz parte o Papa, e também por essas razões aí ele escolheu esse nome. Claro, ele diz, primeiramente pela questão social, mas por outras várias razões. Eu creio que nessas várias razões estão incluídas algumas dessas coisas que eu falei aqui. A escolha do nome já é dá um certo caminho também para todo mundo entender, não dá? Dá. É um aceno quanto à continuidade magisterial. Não é? Obviamente que um Papa nunca é igual ao outro. E, obviamente, que na nossa perspectiva de fé, um Papa ele é sempre sucessor de Pedro e não dos seus antecessores, Pois é, né? propriamente. Mas ainda assim, o nome emite uma mensagem. Ou seja, não só em relação à postura daqueles que tiveram o mesmo nome em outros momentos históricos, como também as circunstâncias de época que aqueles pontífices enfrentaram. Então, parece muito que Leão XIV opta pelo nome de Leão, justamente porque Leão XIII conheceu um período que é conhecido hoje em termos de história como um período de transição. Nós tivemos 3 grandes revoluções no Ocidente que reconfiguraram todo o Ocidente em diversos aspectos. Não é que foi a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Industrial. Elas marcaram mudanças de época. E é de consenso, em certo sentido, que nós vivemos também uma mudança de época. As coisas vão despontando para novos paradigmas. Ele mesmo, quando mencionou, o Papa Leão XIV, quando mencionou a razão da escolha do nome, ele menciona a Rerum Novarum e imediatamente ele menciona a inteligência artificial. Né? Ele falou sobre isso. Ou seja, ele percebe-se um visionário. Porque a Revolução Industrial no século XIX mexeu com a questão laboral, a questão trabalhista. Ou seja, todos trabalhavam numa determinada configuração social, né, de maioria rural, trabalhava-se no campo, empreendimentos de família, né, era mais ou menos assim. E com a Revolução Industrial, todos... há um êxodo rural, a população do mundo passa a ser predominantemente urbana e surge, portanto, toda uma mudança de sociedade em torno da questão laboral. A forma de trabalhar reconfigura a sociedade. A preocupação do Papa, ao que parece, é justamente essa: até que ponto o surgimento da inteligência artificial também não poderá afetar, porque tudo é muito incipiente. A inteligência artificial começa agora. Mas em que sentido ela poderá afetar a questão laboral, nós dizemos na doutrina social, não é? O ser humano, ele se planifica no trabalho, né? Ele forma a sua personalidade, ele constitui família em torno do trabalho. É graças à família que o trabalho é possível, né? E a família é propriedade privada. Ora, se nós começarmos agora a delegar o trabalho, né, ou abrir mão dele, né, como é que vai ser isso? Né? A que pontos de evolução a inteligência artificial vai chegar? Ela vai nos substituir ou não? O que do trabalho humano ela vai substituir ou não? E se essas substituições forem feitas, elas vão substituir que modalidades laborais, que tipo de trabalho humano? Será que serão aqueles sem os quais o ser humano não pode
ficar sem, porque do contrário não forma a sua personalidade, não é? Em que sentido a existência da inteligência artificial na questão laboral não poderá afetar a constituição da família e, portanto, a constituição da sociedade? Em que sentido ela poderá ter ingerência nas crenças, na religião, etc. Quer dizer, é preciso fazer essas perguntas antes dos problemas virem. Então, assim como o Leão XIII enfrentou, de fato, questões que estavam ali sem resposta evidente, e hoje pode parecer algo absolutamente obsoleto, né? A Revolução Industrial ficou para trás no século XIX. Mas há outras revoluções de outro cunho acontecendo, uma revolução tecnológica, uma revolução midiática, etc. Então, eu acho que é com os olhos em cima disso que ele está. E ele, ao escolher o nome, ele faz um aceno justamente a questões de urgência que demandam resposta, né? Resposta da igreja, repito, não só porque a igreja tem a obrigação de falar sobre absolutamente tudo, o padre já frisou isso. Por outro lado, o Papa tem consciência de que o fiel da igreja é ao mesmo tempo um agente social, né? Não tem, as pessoas que estão aqui dentro também estão lá fora, né? Nós somos membros da sociedade. Exato. Então as coisas vêm e vão, de dentro para fora da igreja, de fora para dentro da igreja. Então nós precisamos ler o evangelho, ler a palavra, ler o magistério da igreja e nos preparar para dar respostas que certamente o mundo demandará. Há questões que o mundo com certeza fará. Não é? Uma delas, por exemplo, no período de Leão XIII, foi a seguinte: a Revolução Industrial atabalhoou as pessoas dentro das grandes indústrias que trabalhavam em condições absolutamente precárias. Não havia o que hoje se entende por lei trabalhista. Então, todos trabalhavam na fábrica, desde a criança de 5 anos até a senhora de idade. Mulheres davam à luz no meio das engrenagens das fábricas. Crianças eram moídas nessas engrenagens. Havia jornadas de trabalho de 15 a 20 horas, ininterruptamente. Ou seja, havia uma insalubridade grande. As pessoas sofriam naquela situação. Essas pessoas, ao mesmo tempo, vieram do campo, muitas delas se professavam católicas, e chegando na cidade, elas iam procurar a igreja. E a igreja não sabia muito como se posicionar naquela situação. Então, nós temos um século XIX marcado por muitos clérigos, inclusive, que são conhecidos na história da igreja como os católicos sociais. Não é? O próprio Leão Deon, né? O fundador dos Deonianos, Frederico Ozanam, Adolf Kolping é desse período. Enfim, muitos procuraram dar respostas. Por quê? Porque no mesmo período surgiram os sindicatos de inspiração socialista. E como o povo vinha revoltado com as condições insalubres em que eram obrigados a trabalhar, muitos dos sindicatos socialistas se aproveitaram dessa revolta interior das pessoas, o sofrimento das pessoas em condições de trabalho deploráveis, e cooptaram essas pessoas para os sindicatos. Foi nessa brecha que os grandes sindicatos europeus começaram a inseminar a ideologia socialista, de cunho ateísta. E o Papa Leão XIII, vendo a situação, disse: não, essas pessoas, esses trabalhadores são filhos da igreja. Nós precisamos dar uma resposta e impedir que se pense que a resposta é a luta de classes, porque essa era a proposta dos sindicatos na Europa. Então, eu vi um comentarista, né, eu não vou mencionar o nome porque eu gosto muito dele, inclusive, mas ele, no dia da eleição do Papa, ele fez um comentário, né? Ele escolheu o nome de Leão, o mesmo Papa que escreveu a Rerum Novarum, onde se apoiou o socialismo. Ao contrário, pelo contrário, foi exatamente para condenar o socialismo que Leão... E o capitalismo também. Exato. O Leão XIII condena as duas coisas na encíclica, né? Uhum. Quer dizer, a exploração do trabalhador pelo lucro. E também
a ideia de que você pode planificar uma sociedade inteira a partir de cima, né? Atropelando a propriedade privada, etc.